Muito obrigada, Sandra. Estou muito animada realmente nesse nosso encontro. É uma grande alegria falar sobre esse tema que, para mim, é pulsante, é tão relevante, difícil, mas muito importante. E essa parceria da COVAC, Sociedade de Advogados, com o Instituto Ela, nos honra muito pelo trabalho incrível que vocês fazem. Então, assim, muita alegria mesmo de estar aqui. E acho que vai ser um encontro ótimo, que a gente pode trocar algumas ideias e pensar juntas sobre o assunto. A gente vai, eu queria partir de algumas premissas com vocês aqui. Então, hoje a Márcia falou um pouquinho sobre o programa Emprega Mais Mulheres, a Janaína da Lei da Igualdade Salarial, e hoje a gente vai falar sobre uma lei de 2023 também, que veio nessa mesma leva. Foram três leis muito próximas uma da outra. Primeiro, Emprega Mais Mulheres em setembro de 2022. Depois a gente teve a lei do assédio, do combate, da prevenção e enfrentamento ao assédio, e a Lei de Igualdade Salarial. Então, foram todas leis produzidas, pensadas dentro de um mesmo momento aí, legislativo e que implica aí, uma mudança importante para a gente. Essa lei, a gente vai tratar especificamente das previsões dela, mas algumas outras normas são incontornáveis. A gente vai ter que passar por elas também, porque direito sempre se comunica. Então, a gente tem várias estruturas, várias normas, mas elas têm ali uma ligação, e a gente vai passar por algumas previsões também que são muito relevantes, são muito importantes e que complementam essa nova lei que a gente está tratando hoje. Um outro ponto, que aí eu queria fazer um combinado. Adoraria que vocês me interrompessem qualquer dúvida, que vocês tragam experiências de vocês, algo que vocês viveram. Nossa, eu nunca pensei, né? Isso aconteceu comigo, eu não encarei dessa forma. É importante a gente trocar essas ideias, então me interrompam a qualquer tempo. E o outro objetivo meu aqui é largar o meu juridiquês, tá? Vai ser difícil, porque são ossos do ofício, mas se eu falar qualquer termo complicado, algo não ficar claro, me puxem a orelha, a gente faz aí a correção de rota, tá? O objetivo é que seja uma linguagem simples, embora eventualmente eu vou ter que falar alguma coisa especificamente sobre a lei. Fica também um convite, acho que para todos nós, embora, obviamente, é uma lei que tem uma perspectiva aí de gênero, é uma ação afirmativa de gênero, não há dúvida que essa mudança de paradigma é papel de todos nós, né? Mulheres, homens, educadores, isso foi um outro pensamento. Falei, caramba, é uma lei pensada para instituições de ensino. Então, quando a gente fala com instituições, é uma abordagem. Quando a gente fala com as mulheres, no geral, seria uma outra abordagem. E aqui com vocês, eu acho que é bacana porque a gente mistura tudo, né? A gente está falando de educação, então a gente está falando com mulheres que atuam em instituições de ensino e que podem levar esse conhecimento para mudar estruturas, mas também estamos falando com mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, maravilha, né? A gente está atingindo aí todos os públicos possíveis. Então, a gente vai fazer essas abordagens também, mas efetivamente que seja um convite à mudança de paradigmas. E eu acredito que, como eu falei, né, esse processo todo tem uma contribuição importante de todas nós, de todos nós. E um ponto fundamental é que a gente pense na construção de um ambiente institucional de trabalho solidário, justo, realmente em que a gente consiga construir rede de apoio genuínas, porque a gente passa muito tempo dentro de um ambiente acadêmico ou de um ambiente de trabalho, então a gente tem que pensar nessa construção, isso é muito importante, tá? Eu vou compartilhar então com vocês o material, a gente vai caminhando juntos e qualquer dúvida, interrompam a qualquer tempo, combinado? A lei, ela traz justamente essa instituição de um programa. Então, a gente está falando da Lei 14.540, e ela diz: institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e violência sexual. A gente vai ver esses conceitos no decorrer aqui da nossa conversa, mas qual é o objetivo central desse programa? É realmente combater todas essas situações de violência, é, com foco no assédio, e a gente vai ver por quê, de onde ela surgiu, qual era essa ideia, mas o objetivo geral
nessa interconexão com as outras normas, é a construção de um ambiente seguro e psicologicamente equilibrado. Então, vamos lá. Bom, vamos começar com a nossa lei, especificamente a 14.540, que foi, na verdade, de 3 de abril de 2023. Então, a gente vê uma lei que tem aí um ano de vida, mais ou menos. E, como eu falei para vocês, ela institui esse programa. Uma observação importante aqui é, eu botei uma setinha para chamar bastante atenção. Essa lei, ela é fruto de uma conversão de uma medida provisória. O que é uma medida provisória? No caso, uma medida provisória só pode ser editada quando, de alguma forma, o Poder Executivo percebe que há uma relevância e uma urgência sobre algum tema. Então, vamos lá. Vamos ver que medida provisória é essa, que era tão importante, que ela passa por um processo um pouco diferente da elaboração normal das leis. Então, você identifica que há uma relevância, uma grande urgência em falar sobre o tema e uma medida provisória editada. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é interessante saber, se identificou que havia uma relevância e urgência que justificaria uma medida provisória. Ok. Quando nós vamos ler a lei, é uma lei que não é muito ampla, ela tem 10 artigos, traz ali os objetivos do programa de enfrentamento e prevenção ao assédio, mas alguns pontos chamam a atenção. Quando a gente lê a ementa ali da lei, qual é esse programa, a gente vê que, na verdade, ela fala do âmbito da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. E aí muita gente se pergunta, ué, mas legal, né? Isso na administração pública e nas instituições privadas. Aí eu destaquei uma outra seta para vocês, que diz o seguinte no artigo 1º, parágrafo 1º. O programa aplica-se a todas as instituições privadas em que haja prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação. Então, não há dúvidas que essa lei se aplica a todas as instituições de ensino, sejam privadas ou públicas. E além dos outros órgãos, aí sim, da administração pública direta e indireta, e todos aqueles que representem algum tipo de um ato concessivo, autorizativo do poder público, que represente o poder público de alguma forma. Aí vamos pensar, aí eu destaquei um outro artigo para vocês, que é o 10, que ele traz a seguinte previsão. A aplicação desta lei, da Lei 14.540, às instituições privadas ocorrerá após a regulamentação da matéria pelo ente federativo responsável pelo ato. Então, a gente está esperando, possivelmente, uma regulamentação do Ministério da Educação para tratar especificamente das instituições de ensino. E aí são algumas observações. Essa lei, por enquanto, não é obrigatória a sua implementação, mas a gente vai ver, como eu falei com vocês no início, que as leis se intercalam. E tem uma outra lei que já está ali vigente, já está vigorando e que é importante que seja cumprida. E as previsões são muito parecidas. Mas é desejável que as instituições já promovam todas essas mudanças necessárias. Tá? Então, não vamos esperar sair a regulamentação para medidas que são básicas e já estão previstas em outras leis, tá? Em outras legislações. Então, vamos avançar aqui. Eu trouxe um pedacinho curto da medida provisória, né, que eu falei com vocês. E essa lei é a conversão dessa medida provisória. E olha que interessante, quando ela era medida provisória, lembrem-se, algo relevante e urgente no cenário que fez com que uma medida provisória fosse editada. Ela tratava exclusivamente da prevenção e combate ao assédio nos sistemas de ensino. Então, era uma medida provisória direcionada ao ensino. E, após muita discussão legislativa, se entendeu que ela era tão importante que deveria ser algo muito mais amplo, ter um universo mais amplo. Mas
o foco da norma eram as instituições de ensino. E por algumas razões. Uma delas referia-se aos casos de assédio que eram identificados, infelizmente, em relações entre docentes e alunos. Então, essa era uma preocupação muito grande. A gente tinha alguns casos mais preocupantes ainda, quando envolvem menores de idade, mas o assédio era muito presente. Então, a gente tem dados muito relevantes de assédio nas instituições de ensino. Tá? Então, por isso a preocupação tão grande do poder público em frear, em criar algum tipo de mecanismo para prevenir e enfrentar esse problema. Eu trouxe um pedacinho pequeno também de uma citação na exposição de motivos. O que que é isso? Toda norma que surge no universo jurídico, ela tem uma justificativa, né? Por que que o legislador ou por que o Poder Executivo pensou em alguma norma? Ele vai justificar a necessidade daquela legislação. E aí eu trouxe um trechinho muito curtinho, a exposição de motivos são várias páginas, mas que eu acho que traz a dimensão realmente da instituição de ensino, né? Por quê? A gente tem que ter uma preocupação ainda maior em disseminar esse conhecimento, em sensibilizar, em conscientizar as pessoas quando a gente fala no cenário da educação. E aí eu vou ler aqui para vocês rapidamente só um trecho. O espaço universitário, por se constituir duplamente como crítico e pedagógico, deve incentivar a desconstrução do senso comum de mitos e preconceitos em relação à violência contra as mulheres, promovendo ações contínuas e monitoradas, mudança cultural e organizacional a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valores éticos de restrito respeito e valorização às diversidades. Vou parar por aqui, eu acho que a gente não precisa ler, esse material vai ficar disponível para vocês também, mas só para que a gente tenha a dimensão, a importância sobre a discussão desse tema, principalmente, lógico, em todos os âmbitos, mas quando a gente fala em instituição de ensino, que tem esse papel tão relevante, é uma instituição tão fundamental para disseminar conhecimento e promover, ser promotora de mudanças de paradigmas. Então, é realmente muito relevante. E como eu disse para vocês, a preocupação maior era realmente essa figura do professor. E aí, por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho a definição de assédio sexual. Mas se percebia que o professor ele tem uma relação de ascendência com o aluno. Ele é uma figura que impõe respeito, é uma figura que representa o conhecimento, que de alguma forma tem que tomar muito cuidado, porque isso pode, e infelizmente a gente tem muitos casos, tá, gente? É muito difícil é, entender essa lógica, mas acontece muito. Então, por isso, essa preocupação central da figura do professor. E aí era uma dúvida, mas essa relação de assédio, ela é caracterizado porque a gente não está falando de uma relação de trabalho. Tem realmente, né, um certo grau de hierarquia, mas não é uma relação laboral, é uma relação de professor e aluno. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal que tem um papel para uniformizar o entendimento da legislação infraconstitucional, ou seja, das leis federais, não são aquelas que estão na Constituição, papel do STF, mas o STJ entende, e a gente tem aí uma jurisprudência, ou seja, diversas decisões nesse sentido, que a conduta do professor no ambiente de sala de aula que busca obter alguma vantagem ou favorecimento sexual de alunos, ela se caracteriza como assédio. Embora não seja uma relação laboral, é uma relação de ascendência. E aí eu trouxe um trecho dessa decisão, como essa é uma decisão de 2019, temos tantas outras, tá? Mas aqui o ministro coloca no relatório, isso foi acompanhada por os demais, que é patente a aludida ascendência em virtude da função desempenhada pelo, aqui no caso, quem estava recorrendo era o professor. Devido à atribuição que tem o professor de interferir diretamente na avaliação e no desempenho acadêmico do aluno, contexto que lhe gera, inclusive, o receio de reprovação.
Logo, a ascendência constante do tipo penal, objeto desse recurso, não se deve limitar à ideia da relação empregatícia. Interpretação teleológica. Telos é a finalidade. Então, qual é a finalidade? É prevenir qualquer tipo de assédio vertical, ou seja, que existe essa hierarquia. E ainda que a gente não esteja tratando de uma relação de emprego, é óbvio que existe ali uma ascendência. Então, essa era a preocupação central do legislador quando pensou, e aí no caso do poder público, né, porque a gente está falando inicialmente de uma medida provisória, quando desenha esse programa para combater o assédio nas instituições de ensino. Vamos lá. Eu trouxe para vocês, isso são algumas, tá? São aquelas normas que eu falei para vocês que são incontornáveis dentro do que a gente tem que falar. Tem tantas outras, mas essas aqui são bem importantes. Quando a gente pensa no ordenamento jurídico, olha aí o direito, né? Não tem como fugir. Quando a gente pensa no nosso sistema jurídico, a gente imagina, e isso é um exemplo muito comum, até em sala de aulas, que todo mundo que fez direito passa pela famosa pirâmide de Kelsen, que realmente é uma pirâmide que representa a estrutura hierárquica das normas. E a nossa Constituição Federal, ela está lá em cima, está no topo. Ela reflete em todo o sistema jurídico os princípios fundamentais do nosso ordenamento. E a nossa Constituição, muito pródiga em princípios valiosos, traz para a gente alguns nortes, algumas diretrizes fundamentais na forma como a gente vai interpretar e aplicar as normas. E eu destaquei para vocês alguns poucos princípios. Há tantos outros princípios fundamentais, mas alguns objetivos da República e, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio norteador do nosso direito, está previsto no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, como um dos valores mais caros. Tem gente até que chama que é uma metanorma, ela está tão acima que ela tem o papel de uma metanorma. Então, isso tem uma densidade muito grande na interpretação e aplicação das leis. Objetivo de uma construção de sociedade livre, justa, solidária, promoção do bem de todos, sem preconceito de qualquer tipo, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. Gente, isso está na Constituição. Então, está no nosso ordenamento maior, na nossa norma maior, norma suprema. Está lá já. E as leis, então, vão, de alguma forma, regulamentar, criar incentivos para que a gente atinja essas finalidades, atinja os objetivos de uma sociedade efetivamente livre, justa e solidária, entendendo a vulnerabilidade da mulher e levando essa mulher a um patamar que ela consiga efetivamente a sua igualdade, né? Que a gente construa essa igualdade de gênero real. Então, eu trouxe para vocês algumas previsões da Constituição Federal, previsões da CLT, da nossa Consolidação das Leis do Trabalho, que fala sobre esse dever do empregador em promover a gestão de boas condições de segurança e saúde de trabalho, inclusive com a obrigação de indenizar caso exista qualquer ofensa à honra, à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, à autoestima e à sexualidade. Olha só, dentre tantas outras previsões. A gente tem também a Lei 14.441 de 2023, outra que veio nessa leva desse núcleo de novas leis que privilegiam e prestigiam a mulher, que garante o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A gente pode falar da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que busca acabar, eliminar do mundo todas as formas de discriminação e assédio no mercado de trabalho. Lei 14.612, que alterou o Estatuto da Advocacia, incluindo o assédio, a discriminação, além de crime e atitudes reprováveis e que podem ser penalizadas civil e administrativamente. A lei ela trouxe uma alteração do Código, incluindo como uma infração ético-disciplinar. Então, olha só o universo, a proporção que essas normas estão tomando. Estão ganhando todos os órgãos, instituições, isso é muito importante. A gente tem também Lei 14.542, que garante a prioridade para as mulheres
em situações de violência doméstica, Lei 14.674, que prevê direito ao auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, que é uma outra questão, né, gente, que a gente tem como imaginar. Muitas vezes a mulher, ela aceita certas situações justamente por uma vulnerabilidade, às vezes de conhecimento e uma vulnerabilidade econômica. Ela imagina, bom, eu tenho um filho, ou como é que eu vou sair? Eu não trabalho, como eu vou me manter? E acaba permitindo que situações de abuso se perpetuem. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essas normas, disseminar esse conhecimento. Temos muitas outras previsões aqui, a lei do Programa Emprega Mais Mulheres, que a Márcia tratou, e a gente vai falar sobre um artigo específico que traz previsões expressas e obrigatórias para o combate e prevenção ao assédio, a Agenda 2030 da ONU, com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, e está lá a igualdade de gênero, a Lei 11.340, que não é nova, a famosa Lei Maria da Penha. Infelizmente, a gente acompanhou toda aquela brutalidade, né, que a Maria da Penha sofreu. E que bom que dentro de todo esse cenário trágico a gente conseguiu transformar isso em um arcabouço realmente normativo que tem um peso tão importante, tão relevante para todas as mulheres que, de alguma forma, sofrem violência doméstica, seja violência física, psicológica, patrimonial e tantas outras. Isso é só um pouquinho, gente. Tem tantas outras normas, a gente poderia passar aqui muitas horas falando. Bom, vamos lá. O que é, então, dignidade sexual? A gente viu que a lei, essa lei que hoje é o nosso foco, a 14.540, ela institui um programa de enfrentamento e prevenção, e ela fala ao assédio, a outras formas de violência sexual ou que ofendam a dignidade sexual. E o que seria, então? Que conceitos seriam esses? Embora sejam muito intuitivos, basicamente a gente pode entender que está muito vinculado a uma liberdade, né? A proteger e respeitar a autonomia das pessoas para exercerem livremente a sua sexualidade e não se sentirem de alguma forma coagidas ou pressionadas ou amedrontadas com situações provocadas por pessoas. Então, realmente, é essa dignidade de você exercer livremente, sem qualquer pressão, coação, a sua sexualidade. Então, esse é um conceito bem amplo, mas a gente poderia definir dessa forma. E a violência? Então, o que caracteriza a violência sexual? Será que é algo só quando é muito efetivo, assim, algo muito ostensivo? Não, gente. Violência sexual é qualquer ato, qualquer comportamento de natureza sexual realizada sem o consentimento daquela pessoa que se sente violentada. Então, por exemplo, é aquele toque que você não gostaria que acontecesse por um colega de trabalho. Teve um caso, vou contar dois casos para vocês que eu ouvi recentemente. Um era de uma pessoa que teve coragem de denunciar, mas que o que acontecia? Um colega de trabalho, num ambiente majoritariamente masculino, com poucas mulheres, ele chegava para trabalhar e beijava as funcionárias, as colaboradoras que estavam no mesmo ambiente, no pescoço. E as mulheres ficavam sem saber o que fazer. Tinha ali um nível hierárquico, que situação incômoda, mas talvez elas não imaginassem o que poderia ser feito. Com medo de perder o emprego, com medo de ter uma conversa difícil, ou não ter um canal, algum acolhimento da própria empresa que permitisse com que ela se colocasse, seja expressamente ou anonimamente. Mas olha só que situação, em algum momento uma delas teve coragem de falar o que estava acontecendo, e era isso, era um assediador, isso é uma violência sexual, obviamente, que dava um beijo no pescoço diariamente das suas colegas de trabalho. E um outro caso, para a gente ver, né, como isso ainda é algo que é, gera um certo bloqueio em várias mulheres, e não necessariamente a gente pode pensar numa condição de vulnerabilidade tão clara. Por exemplo, uma história de uma juíza que estava compondo uma comissão, então é uma pessoa
que conhece o direito, né? Que sabe os caminhos que ela pode buscar para se proteger, para evitar, sabe o que é uma violência sexual, o que é assédio sexual, mas ela precisava colher a assinatura de um desembargador, ou seja, é como se fosse falar em termos aqui mais simples, é um juiz que está numa instância acima. Então, existe ali, o tribunal é uma instituição muito hierarquizada, né? Então, isso acontece, são diversas hierarquias. E ela, no elevador, encontrou com o desembargador e falou: Olha, que ótimo encontrar Vossa Excelência aqui. Nós estamos desenvolvendo um projeto e preciso, pegar a sua assinatura. Teria algum horário que eu possa passar no gabinete? E ele colocou a mão na cintura dela e falou assim: Ah, claro. E o que que eu ganho com isso, em assinar um documento para você? E ela ficou, pessoal, tempos até ter coragem de levar isso adiante. Então, a gente às vezes pensa, né? Será que é falta de conhecimento? São causas estruturantes também, são fatores sociais, culturais que a gente precisa ir se desvencilhando aos poucos. Não é fácil, mas a gente conseguir falar livremente sobre isso e tirar um pouco o peso, por mais que seja um assunto super sério, muito importante, mas se a gente conseguir tratar com leveza, como eu falei lá no início, criar esse ambiente de apoio, de acolhimento, é um assunto que vai se tornando mais leve e as condutas vão se alterando, até porque não vai ter mais espaço para isso, né? Um outro exemplo interessante que eu ouvi esses dias, que falaram, acho que foi num desses encontros que estavam falando sobre assédio, e alguém falou, poxa, lembra antigamente, né, lá na década de 80, 90, que você chegava nas oficinas para levar o seu carro para consertar, e tinham aqueles calendários com aquelas fotos das mulheres nuas, não sei o quê. Hoje a gente, isso é impensável, né? A gente se sente ofendida de alguma forma, a gente se sente violentada, o que antes era talvez naturalizado. Então, para que essas posturas elas realmente, concretamente, consigam modificar com o tempo, a gente precisa falar e a gente precisa agir, né? A gente precisa cobrar também mudanças. E por isso que eu falei, é o papel de todos nós. E o assédio. Vamos lá no foco da nossa norma. O que é o assédio sexual? Gente, assédio sexual é crime, tá? Está tipificado no nosso Código Penal, no artigo 216A. Eu trouxe para vocês aqui em vermelho a redação exata do artigo 216, que diz que assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao emprego, ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, lembra que a gente falou do professor que tinha essa relação de ascendência, uma relação vertical? Então, para que seja crime, aí essa é uma observação importante, para que seja caracterizado como assédio sexual definido no nosso Código Penal, deve existir essa relação hierárquica, porque isso é uma relação de poder. De alguma forma, o assediador ele tem um certo poder, uma ascendência sobre a vítima, e isso gera um constrangimento ainda maior. Além da situação extremamente violenta e desagradável de você ser abordado ou de alguma forma aqueles o encosto da mão aqui, o beijo inadvertidamente, além do mal-estar dessa situação em si, você muitas vezes ainda tem uma relação de emprego e a pessoa tem medo. A mulher, muitas vezes, gente, eu falo mulher, obviamente, o assédio ele não está restrito ao gênero, mas os dados são absurdamente desiguais nesse ponto, né? Obviamente, a mulher é a que mais sofre assédio, mas pode haver também um assédio sexual de uma mulher com um homem, de uma mulher com uma mulher, de um homem com um homem, de um homem com mulher. Mas o mais comum, os dados nos mostram isso assim, claramente, é que o assediador é homem e a assediada, a vítima, é mulher. Isso é majoritário, assim, é bem grande a diferença. Então, geralmente a mulher tem medo.
ela tem um emprego, ela vai denunciar. Como? Mas ele vai saber, eu vou perder meu emprego, eu vou de alguma forma sofrer represálias. Isso passa na cabeça das mulheres, que muitas vezes se submetem àquele tratamento desumano, é uma violação aos direitos humanos, por medo, por insegurança, por culpa. É outra questão que a gente precisa desmistificar. Muitas mulheres que sofrem violência sexual sentem culpa. Pensam, o que que eu fiz de errado? Será que de alguma forma eu dei margem àquilo? Gente, não. A gente não pode se colocar nesse lugar, né? Na verdade, é isso que a gente tem que ir desconstruindo. Mas, então, para a gente voltar aqui, assédio sexual é crime desde que exista essa relação hierárquica, essa relação de ascendência. Mas só isso? Não. Esse é o tipo penal, é o crime. Mas a gente também pode ter o assédio horizontal entre colegas de trabalho. E aí vão ser outras tipificações penais. Não vai ser o assédio, mas vai ser importunação sexual, vai ser, de repente, uma conduta inapropriada que pode gerar ali uma obrigação do assediador em indenizar a vítima. Então, a gente tem várias nuances, tá? O crime é definido, o crime de assédio é definido nessa relação hierárquica, mas também existe o assédio horizontal, em que não há hierarquia, mas existe essa conduta repetitiva. Eu trouxe algumas condutas aqui, alguns exemplos de conduta de assédio. Então, por exemplo, isso que eu falei para vocês, nesse contato físico indesejado, é colocar a mão em cima da sua mão, dar um beijo, um abraço, colocar a mão na cintura, promessas de tratamento diferenciados no emprego. Ah, então você faz isso para mim, você sai comigo, e aí você vai ter uma promoção, ou você vai ter algum tratamento diferenciado, algum privilégio. Exibicionismo, também já ouvi histórias de homens que tiravam a camisa, e então isso também é um exemplo de conduta de assédio sexual. Comentário e observações insinuantes, pressão para participar de encontros, solicitações de favores e convites impertinentes, narrar piadas com expressões de conteúdo sexual inadequadamente, também são exemplos de assédio sexual, tá? Alguns exemplos, mas a gente tem um universo muito maior. E o que não é assédio? Elogios sem conteúdo sexual, e é claro que vai depender muito do contexto em que isso aconteça, e paqueras e flertes correspondidos. Para que seja caracterizado o assédio, isso tem que causar um incômodo, um constrangimento naquela pessoa que é assediada. Aquilo gera para ela um desconforto. Mas se for uma paquera ou flerte correspondido, isso não seria caracterizado como assédio sexual. Então, é sempre muito importante observar exatamente a situação concreta. Muito difícil julgar abstratamente. A gente tem que sempre entender melhor o contexto. O assédio, pessoal, ele não ocorre somente na jornada de trabalho ou dentro de sala de aula, tá? Ele pode acontecer virtualmente, por e-mail, por reuniões virtuais, em eventos, treinamentos, em dependências acadêmicas e atividades externas. Ainda assim, se está vinculado à atividade acadêmica ou atividade laboral, tem relação e o assédio também ocorre. Aí aqui a gente já traz não só os nossos direitos, mas eu trago também alguns deveres, algumas obrigações que a lei traz. E tanto a lei 14.540, que é essa lei que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e outros crimes e outras violências à dignidade sexual, mas também a lei do Programa Emprega Mais Mulheres, que a Márcia falou tão bem para a gente. No artigo 23 dessa norma, existe uma mudança, uma inclusão na CIPA, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a prevenção também ao assédio. Por isso que muita gente passou a falar em CIPA mais A, né? Seria mais um A. Além do acidente, ela previne o assédio agora também. E essas obrigações já estão em vigor, tá? Desde março de 2023. Então, eu fiz um compilado da Lei 14.540 e da Lei do Programa Emprega Mais Mulheres para trazer quais são as medidas. Aqui a gente está focando nas instituições de ensino, mas das empresas em geral. Que medidas obrigatórias são essas que as empresas e as instituições devem adotar, sob pena
de multas administrativas, de fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, além de eventuais indenizações em situações privadas, né, e pela nossa legislação, pelo direito civil, direito do trabalho. Então, a gente tem que ficar realmente atento, porque essas são obrigações já em vigor, tá? Eu trouxe aqui algumas observações que essas condutas elas têm repercussões em diversos âmbitos. A gente pensa, envolve direito trabalhista, envolve normas institucionais, políticas de conduta, então, código de ética, então a gente fala em punições administrativas, indenizações no âmbito civil, quando é um caso de um crime, como, por exemplo, o assédio, a importunação sexual, estupro, infelizmente também ocorre em instituições de ensino. Estupro, inclusive, é crime hediondo, mas ainda acontece. Então, a gente tem que estar atento, porque são normas que se interligam e que têm impactos em várias esferas, tá? Então, pode trazer uma série de desdobramentos. Resumidamente, quais são essas obrigações legais? Implementar e divulgar um canal de denúncias. E aí, pessoal, é importante perceber o seguinte: geralmente, com essas obrigações legais, as estruturas tradicionais de compliance, elas são readequadas para lidar com os casos de assédio. É uma situação muito delicada, tá? Porque assédio sexual, assédio moral ou qualquer tipo de discriminação gera uma situação para a vítima que é muito, muito delicada. Você tem que ter pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de situação. Primeiro, porque é um tema muito sensível. Então, não pode ser qualquer estrutura. Tem que ser realmente uma estrutura que envolva. Muitas vezes é interessante pensar em uma união de psicólogos. Tem que ser uma escuta muito qualificada, tá? Então, por isso que é muito importante pensar em ter uma comissão, ter realmente uma equipe, seja interna ou terceirizada, especializada nesse tema, tá? Isso realmente é muito indicado. Deve haver fluxo e procedimentos específicos para esses casos de denúncias e para situações que são percebidas no âmbito da instituição de ensino ou do ambiente laboral, protegendo sempre o denunciante e a vítima, e também tomando muito cuidado para que seja um processo que aquela pessoa que está sendo acusada ela tenha direito à ampla defesa e o contraditório. Porque também, gente, existe denúncia que às vezes se percebeu uma situação, mas não era bem assim, ou até mesmo comunicações falsas. Então, a gente tem que considerar todo esse contexto, por isso é tão importante ter pessoas especializadas. Campanhas educativas. As duas normas, tanto a do Programa Emprega Mais Mulheres, quanto a Lei 14.540, trazem essa obrigação. Campanha educativa, e-mail, banner, isso é fundamental. Às vezes, elaborar uma política interna é ótimo, tem que ter? Tem. Mas disseminar de uma forma simples, com imagens, com figuras, com pílulas sobre o tema, com conversas informais, faz um efeito muito melhor. Porque nem sempre a pessoa vai ter ali, ainda mais quem não é do direito, ler aquelas normas todas. Às vezes, soltar uma imagem, falar sobre o tema, tem um efeito muito mais educativo. Então, fornecer materiais, cartilhas, incluir na CIPA o tema, desenvolver política interna e comunicar a todos os envolvidos, criar programas de capacitação presencial ou à distância, com esses conteúdos mínimos que eu destaquei aqui para vocês, realizados a cada 12 meses. Então, a instituição, a empresa precisa guardar por 5 anos, olha ali a outra observação embaixo, a prova de que esses programas de capacitação e o registro da frequência dos colaboradores que participaram ou da comunidade acadêmica. Isso tem que estar registrado por 5 anos. Isso já é obrigação, gente. Tá? Isso já está em vigor. Trouxe aqui algumas consequências. Eu vou dar uma corridinha por causa do nosso horário, mas as consequências mais comuns para as vítimas de assédio, a gente tem que ter um olhar muito delicado e sensível sobre isso. Isso gera sequelas físicas e psicológicas, adoecimento,
Aqui tem algumas, né? Estresse, depressão, isolamento, abandono das relações pessoais, e, inclusive, gente, até situações de suicídio, infelizmente. Tá? Então, essa vítima precisa de um acolhimento. Consequências para as instituições de ensino, para as empresas, uma exposição negativa, indenizações, multas administrativas, redução da produtividade, ou seja, a pessoa que está sofrendo aquela pressão, aquele assédio, ela não consegue trabalhar, ela está deprimida, ela está isolada, está se afastando, ela perde um pouco o sentido do trabalho. Faltas, licenças médicas, fora todas as consequências que também pode ocorrer na esfera do trabalho, isso tem um impacto, porque lembrem-se, lá no início nós falamos, tem um dever do empregador de promover esse ambiente saudável, psicologicamente equilibrado e seguro. As consequências para o assediador, então também é possível a demissão por justa causa, claro que tem que haver aí provas realmente, né? Por isso que é tão importante a gente pensar em coletar provas das condutas de assédio, porque isso é muito difícil. Geralmente são situações mais sutis do dia a dia, mas a gente tem que estar atento. Responsabilidade patrimonial e responsabilidade criminal também, todos os crimes que nós falamos rapidamente aqui. Criança e adolescente, uma observação importante. A nossa lei 14.540 faz remissão a outras, a Lei Maria da Penha e também a 13.431, que trata sobre criança e adolescente vítima de violência. Nessa situação, existe um dever legal de comunicação ao Ministério Público e às autoridades competentes, porque criança e adolescente, eles são vulneráveis, né? Eles não têm esse poder ainda de colocar isso adiante, de levar isso adiante. Então, mais ainda, mais atenção a esse grupo. Trouxe aqui o número de denúncias, algumas reportagens recentes, denúncias que dispararam. Ótimo, ou seja, a gente está colocando a nossa voz bem alto para a gente realmente mudar esse cenário, e isso é maravilhoso. Não que o número de situações tenha aumentado, mas a gente está falando mais sobre isso aparece. Por fim, gente, prevenção é sempre o melhor caminho. O foco da norma, podem ter certeza, não é punir. Claro, temos que combater, temos que aplicar as medidas e as sanções necessárias e cabíveis, mas é educar, é mudar. A gente tem essas estruturas ainda muito presentes para a gente, esses fatores sociais. Então, às vezes, você chegar e conversar, olha, você não acha que essa atitude não é legal? Vamos pensar assim, ó, como é que o outro se sente? Isso pode mudar muitos cenários. Então, a ideia da norma é efetivamente educar, é disseminar conhecimento, é sensibilizar para que a gente mude esse cenário. E aqui trouxe algumas dicas no Mãos à Obra para esses processos de conscientização e treinamento que são fundamentais, as campanhas, vídeos e vídeos curtos, às vezes, as pílulas, têm um poder de persuasão enorme. Disponibilizei aqui, depois, acho que a gente não vai ter tempo hoje, já nosso tempo está encerrando, mas um vídeo bem interessante, uma campanha da L'Oréal ensinando a todos nós como, de alguma forma, agir e proteger uma vítima de assédio. É bem bacana, assistam depois. E eu falei com vocês, né? Eu falaria sobre esse tema horas, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que vocês vão ter material aí para aprofundar, e a gente está sempre à disposição para aprofundar mais à frente, falar mais sobre o tema. Mas foi uma grande alegria estar com vocês aqui, e espero que tenha contribuído aí para a gente mudar esse cenário cada vez mais. Nossa, que máximo! Nós sabíamos, né, que seria um arraso, um tema instigante, um tema que hoje a gente tem vivido muito nas escolas. Você foi perfeita, doutora Aline. A gente teria muito mais para dizer, mas a gente tem notícias importantes também para dar. Esses encontros continuam no segundo semestre. A nossa proposta do Instituto Ela e do COVAC Advogados é exatamente essa: é levar para dentro das escolas, das instituições, o que você terminou a sua fala hoje. A característica da prevenção. Como que nós podemos prevenir? Como que nós podemos levar essas informações para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas famílias, para as nossas mulheres? A gente tem que terminar hoje aqui, né? Sentindo muito, porque teríamos muito mais coisas para conversar,
Mas eu queria só pedir, doutora Aline, para você dar um recado final para a gente concluir. Hoje esse nosso encontro foi simplesmente maravilhoso. A gente percebe a paixão de você falar por esse tema e com certeza absoluta a gente vai ter muitas coisas, tem novidades vindo por aí no segundo semestre. Aguardem. Doutora Aline, é com você. Então, já que eu tenho esse um minutinho, eu vou compartilhar com vocês só isso, que é a mensagem que eu queria encerrar. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis, né? O Carlos Drummond trouxe essa célebre frase para a gente em nossos tempos. E para mim é essa a ideia. Os lírios estão associados aí à paz. A lei não decreta paz, a lei não decreta mudança, mas que a gente utilize como uma ferramenta fundamental de mudanças de paradigma e que a gente realmente faça valer essa lei. Né? Não uma, não duas, mas todo esse universo e que representa de alguma forma uma mudança. Se existe uma lei, é porque existe um pensamento majoritário. Então, vamos construir, vamos buscar esse lírio, vamos florescer juntos. Acho que como eu queria encerrar com vocês aqui.